Três pessoas me fizeram críticas, se é que eu posso chamar de críticas, mas me fizeram colocações referentes ao último vídeo que eu expus, que é a reflexão sobre o aborto. Primeiramente, eu peço desculpas pela oratória enferrujada. Digo, em minha defesa, que não tenho nenhum traquejo com tecnologia, e como se não bastasse, falar na frente de uma câmera, tanto para mim quanto para o Felipe, meu camarada, é extremamente difícil. Mas voltando ao assunto, três pessoas me fizeram colocações. Esse vídeo não é uma resposta. Não é uma resposta. Só estou fazendo esse vídeo porque acredito que não fui claro o suficiente no vídeo anterior. Portanto, creio que esse vídeo será mais explícito. Eu colocarei de maneira mais explícita a minha colocação, minhas reflexões sobre o aborto. Fazendo um parênteses, uma das coisas que eu queria esclarecer, que eu disse no vídeo anterior, sobre os argumentos religiosos, mas não coloquei nenhum texto religioso, não indiquei nenhum texto religioso. Para quem deseja entender as concepções religiosas referentes ao aborto, existe um texto escrito pelo Papa João Paulo II, em 1995, um texto fantástico, Evangelium Vitae, perdoe pelo latim, ruim, mas é Evangelium Vitae, na descrição estará o nome exato do vídeo, no qual os religiosos ostentam uma posição, é extremamente estudar as posições da Igreja Católica sobre o aborto, porque ela é um pilar religioso do Ocidente. Então, tanto os protestantes consideram e até usam o argumento da Igreja, seja para concordar como para criticar, o argumento da Igreja Católica ainda assim é válido, tanto para os protestantes como para os cientistas. Então, é extremamente válido o argumento da Igreja Católica. Voltando à minha reflexão, a minha posição referente ao aborto é extremamente simples, ao menos para mim. Eu sou a favor da descriminalização, porque a descriminalização atira, sem nenhum pudor no peito das pessoas, uma coisa que elas detestam, que é a liberdade. A questão, a descriminalização e a liberdade que a descriminalização entrega às pessoas proporciona milhares de reflexões. E as pessoas com a descriminalização terão que fazer essas reflexões. Sejam os casais, como eu disse, mas irrevogavelmente, quem precisa fazer essas reflexões são as mulheres, que é o foco, que é o que eu deveria expor de maneira mais cândida, clara e profícua no vídeo anterior. São as mulheres. São as mulheres que carregarão as responsabilidades de criar uma criança. São as mulheres que enfrentarão as dores do parto. Os homens não possuem uma grande responsabilidade com as crianças, a não ser o pai que cria, mas as mulheres têm na vida de uma criança, elas possuem um papel fundamental. E a prova disso é que a maioria dos pais abandonam famílias. A mulher, ela pode sair da família, mas ela não abandona a criança, ela leva a criança com ela. Ela pode romper com o casamento, mas ela leva a criança com ela. Então as mulheres precisam pensar nisso daí. Isso é um assunto que deve ser discutido por mulheres. O Schopenhauer, um dos meus filósofos, o meu filósofo favorito, ele diz que mulheres são seres de cabelos longos e ideias curtas. Ele diz que mulheres são seres de beleza passageira e pouco propensas à labuta intelectual, ao trabalho intelectual. Se eu falar isso para algumas mulheres, eu até apanho. Mas eu discordo do Schopenhauer. Mas as mulheres devem provar que esse alemão amargo, ranzinza, está errado. São elas que devem provar isso. Elas que devem refletir sobre o aborto. Elas devem refletir sobre as responsabilidades de criar uma criança ou um possível, e acontece, na maioria dos casos, o arrependimento de abortar um feto, de abortar uma possível vida, de abortar um ser humano. Eu não entro na discussão
de quando começa a vida de um feto. Alguns dizem que a maioria que diz isso são os religiosos, que a vida começa no momento da fecundação. Outros dizem que é após um dado período de gestação que aquele ser, aquele feto, começa a ostentar vida. Eu não entro nessa discussão porque existe uma controvérsia imensa. E optar por uma decisão nessa discussão exclui várias outras possibilidades. Então, eu não entro nesse debate. Mas eu creio que esse assunto deve ser discutido pelas mulheres. Elas precisam refletir. Vão falar, não, mas você está entregando responsabilidade para as mulheres, você deve ser feminista. Não sou. Muito pelo contrário. Embora eu ache interessante grande parte do que aquelas mulheres dizem, as reflexões delas são diferentes desse mundo absurdamente machista em que vivemos, mas a maioria das mulheres feministas que se encontram nessas passeatas, nessas manifestações coletivas, manifestações coletivas das quais eu sou contra, detesto manifestação coletiva, mas a maioria dessas mulheres que vão nas passeatas são tapadas, são burras, nunca leram a grande Simone de Beauvoir. A maioria dessas mulheres pegam uma pequena concepção da internet, uma forma diferente de mundo que elas acham interessantes, que faz com que essas pessoas chamem a atenção perante ao público, e pegam esse discurso que chama a atenção para tentar aplacar a sua carência. Falar que é feminista, defender a causa feminista sem ter contato com uma obra feminista ou extremamente machista, como é o caso da Bíblia, é apenas vulgarizar a causa das feministas, causa pelas quais várias mulheres derramaram suor e sangue. Creio que se as feministas assistirem esse vídeo ficarão bravas comigo, mas não fiquem. Eu só sou contra as tapadas, as tontas. E falo isso por experiência própria. Existem muitas nesses movimentos. Outra sugestão, né, que o Felipe levantou aqui, que eu tinha me esquecido, muita coisa na mente, é que a maioria das feministas, das mulheres que lutam por direitos, estão atreladas a questões estúpidas, a ninharias. Poucas ostentam argumentos científicos e filosóficos para sustentar uma posição no mundo. Poucas pensam. A maioria das mulheres desses movimentos estão apegadas a características estéticas do corpo. Poucas pensam, poucas buscam argumentos científicos, poucas buscam argumentos filosóficos para sustentar. E voltando ao tema que é o aborto, a descriminalização entregará aos indivíduos uma responsabilidade imensa. Se você quer ter um filho em prol, por causa da sua religião, por causa do seu Deus, por causa do seu padre, por causa do seu pastor, faça. Se você quer abortar um feto, uma criança, em prol do seu futuro, que você acredita que seja promissor como os seus sonhos, se você quer abortar por causa do seu trabalho, porque você acha que não vai ter tempo para aquela criança, que faça. Mas não tentem impor aos outros um roteiro, um argumento que para vocês deram certo, ou vocês, por vaidade e orgulho, fingem que deu. Eu sou totalmente a favor de entregar as responsabilidades para o indivíduo. Se você for ter um filho ou abortar um filho, você faça por conta própria, por você. Uma das coisas que eu detesto são roteiros. Uma das coisas que eu detesto são mandamentos, regras para uma vida bem vivida. Geralmente quem vive em prol dessas regras são pessoas que usam essas regras como justificativa pela isenção de raciocínio, de pensamento. Então, se vocês querem, cuidem da vida de vocês. Não precisamos de um Estado, não precisamos de um sátiro de batinas, um glutão de terno, ou um biltre engravatado, um diplomata
atrás da sua mesa, no poder, lá no governo. Não precisamos que essas pessoas ditem para a gente os mandamentos ou as regras de nossas vidas. Não precisamos acertar valores que não criamos, que foram impostos a gente sem o nosso consentimento. Pensem, apenas isso, pensem. O Shakespeare, em Macbeth, diz que a vida é um teatro constante. Nós somos rufiões, brigões, atores que se pavoneiam, se debatem em cima do palco. E quem escreve o roteiro é um tolo. O aborto é uma questão extremamente complexa. Uma decisão trará consequências para o resto de nossas vidas, e principalmente da vida das mulheres. Então, é bom que neste teatro constante, sem significado, que chamamos de vida, é bom que ao menos uma vez tenhamos a possibilidade de escrever um ato dessa peça. E um aborto é uma oportunidade extremamente interessante, importante, para se pensar nisso, para construir esse ato. Pensem na vida de vocês, mas arquem com as consequências que virão. Tenham virilidade, potências, o famoso sangue nos olhos, de sustentar suas posições, mas não venham impor a tirania da verdade à minha pessoa ou à maioria das mulheres. É uma opção sua, sustente-a. Os outros não necessariamente precisam seguir.